eu sou oficial do Exército Brasileiro, tá? Eu fiz academia militar, me formei em 1999, sou da arma de comunicações. Então, uma arma, quando a gente fala de comunicações, todo mundo pensa que é comunicação no sentido igual de imprensa, mas não, nós montamos os sistemas de comunicações que são utilizados em combate. Tá? E fiz pós-graduação, fiz um MBA em Excelência Gerencial com ênfase em gestão pública e privada. Tive a oportunidade de ministrar aulas na Faculdade de Administração também. Entrei agora pela primeira vez numa disputa política, né? Nunca pensei muito seriamente com relação a isso, mas recebi o convite, a história começou a evoluir e quando eu percebi, eu já era candidato ao governo do Estado de São Paulo. Essa é a verdade do momento, né? Até porque várias pessoas que tiveram contato comigo, inclusive o pessoal do partido, quando me conheceram, argumentaram que eu estava demonstrando a preparação necessária para essa empreitada de governar o Estado de São Paulo. Então, estamos aí, né, nos oferecendo para a nossa população como mais uma opção, aí, mais um candidato ao governo do Estado de São Paulo. Muito bem, então vamos começar pela parte de educação. Bom, nós temos vivido aí um período muito grande de deterioração do nosso ensino. As nossas escolas elas estão abandonadas, estão tomadas pela criminalidade, muitas vezes se tornam, graças a Deus ainda por uma minoria de professores, mas muitas vezes se torna palco de doutrinação ideológica e os nossos alunos não conseguem atingir os índices necessários para serem considerados aptos a prosseguir o estudo. E eles só conseguem prosseguir o estudo, conseguem essa aprovação, porque o Estado adota aquela aprovação automática. Então isso, ao longo dos anos, tem deteriorado cada vez mais a nossa educação, tem feito com que ela chegasse a uma situação calamitosa, passando também pela falta de valorização dos professores, baixo salário, pouca oportunidade de autoaperfeiçoamento, desvalorização mesmo do professor enquanto profissional e enquanto pessoa. Tá? Então tudo isso aí tem contribuído para a deterioração do ensino. Eu tenho alguns projetos, tá, voltados à educação. O primeiro deles é um compromisso que eu já assinei, já protocolei, é um compromisso que eu tenho de dar início no estado de São Paulo ao projeto de Escola Sem Partido. Tá? Então, primeira coisa, coibir a doutrinação ideológica dentro das nossas escolas, porque escola não é lugar de doutrinação. As nossas crianças são vulneráveis a ideologias muitas vezes nefastas, e alguns professores, como eu disse, graças a Deus apenas alguns professores, se valem da posição de ascendência sobre o aluno para impor as ideologias que eles bem entendem, distorcendo aí os valores das nossas crianças. Além disso, eu tenho a ideia de fazer uma parceria, né, uma aproximação maior da nossa Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Educação, integrando as nossas polícias militares às nossas escolas. Tá? O pessoal vai falar assim, mas é militarização. Não. Militarização do ensino significa instituir uma doutrina militar dentro da escola, né, com o estabelecimento de graus hierárquicos muito bem definidos, como se fosse uma unidade militar, e entendo eu com a preparação para a atividade militar. Não é esse o foco da escola. O que eu digo os nossos policiais precisam estar dentro da escola porque eles garantem a segurança dos professores. Se a gente começar a conversar com os nossos professores, aí nós vamos ver histórias absurdas de professor sendo ameaçado por aluno com faca, com arma de fogo, dentro da escola. E a falta da presença, a ausência da polícia militar dentro da escola é uma das coisas que favorece esse tipo de ocorrência. Então precisamos garantir a segurança do nosso professor. Além disso, os nossos policiais militares, eles são excelentes planejadores e excelentes administradores. Isso é uma característica dos militares. Somos planejadores e administradores. Tá? Então, a ideia é que a parte administrativa da escola passe a ficar a cargo de policiais militares especialmente designados para isso. Tá? Não dedicados exclusivamente a isso, mas como uma atribuição a mais. Algo semelhante ao que já tem sido feito em outros estados aí, com sucesso muito grande. Só para você ter uma ideia, atualmente existem no Brasil, né, 212 escolas militarizadas, ou seja, administradas pelas polícias militares ou por unidades das Forças Armadas. Tá? Existe um exemplo, um vídeo que tem corrido muito aí na internet, é um exemplo lá de Palmas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né?
demonstra que realmente a disciplina imposta na maneira de gestão que os militares têm feito na escola tem garantido aí uma melhoria muito grande nos índices de aprendizado. Tá? A ideia é que o policial militar ou a unidade militar que esteja responsável pela escola não interfira na questão pedagógica. Pedagogo é o professor. A questão pedagógica é a incumbência do professor. E isso desonera o professor de funções extras para que ele possa realmente se dedicar ao ensino das crianças. Isso tem outros aspectos derivados dessa proximidade. Primeiro, que o militar ele tem uma maneira de ver as coisas um pouquinho diferente. Ele aprende que todo trabalho que ele recebe, toda incumbência que ele recebe é uma missão a ser cumprida. E como militares, uma outra característica que nós temos é a fé na nossa missão. Ou seja, nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. E essa fé na missão é o que torna o trabalho do militar muitas vezes com tanto mais qualidade, com tanto mais amor, com tanto mais carinho. Porque é feito com vontade, é feito com ânimo. O militar ele tem aquela gana de conseguir cumprir a missão. Tá? Então isso é uma característica muito importante. Tá? Então isso, nessa derivada, né, de efeitos, a gente devolve, né, o policial militar, a convivência com o policial militar vai ensinar novamente os nossos professores a estabelecerem o critério de autoridade, né, ou se posicionarem como autoridade na sala de aula, porque eu acredito sim que o professor é a primeira autoridade que a criança tem que aprender a reconhecer fora do seu ambiente familiar. Ele reconhece primeiro a autoridade dos pais, depois ele vai reconhecer a autoridade dos professores, mas paralelamente a isso ele vai estar reconhecendo a autoridade do policial militar. Ou seja, ele vai ver que o policial militar é um ser humano que contribui sim com a formação dele e garante a segurança dele. Para quê? Para evitar que ocorram os problemas que a gente vê muitas vezes na televisão, de o policial militar entrar numa comunidade, muitas vezes para pegar um ladrão, um bandido, um traficante, e a comunidade começa a apedrejar a viatura da polícia, porque entende que a polícia o policial é um cara violento, esquece que ele é um ser humano, esquece que ele tem problemas também, que ele tem uma família em casa. Então a gente precisa criar essa proximidade, e nada melhor do que a gente começar a criar essa proximidade desde criança. Então acho que esse é o aspecto. Em linhas gerais, seriam essas modificações no ensino, né, ou na estruturação das escolas, mas também a gente precisa de um programa de valorização dos professores, que não envolve exclusivamente salário. Tá? Salário é importante. Nós tivemos um comentário aí de um candidato, na época não era candidato, ele ocupava um cargo público, né, que circulou aí muito na internet, pelo menos atribuída a autoria a ele, dizendo que o professor, se quiser ganhar dinheiro, teria que ir para a escola particular. Né? O ensino particular e sair do ensino público. A verdade é que o professor, assim como o militar, escolhe a carreira, escolhe a profissão de professor, realmente não é para ficar rico. Porque ele sabe, a regra do jogo é essa, ele não vai ficar rico sendo professor. Mas ele vai por amor, porque ele acredita naquela missão, ele acredita que ele pode fazer diferença e tudo mais. Mas eu também não posso fazer com que o professor viva na miséria só porque ele faz isso por idealismo. Então preciso garantir salário sim. Então uma reestruturação do plano salarial dos professores é importante, é necessária, mas até que ponto a gente pode chegar? Só quando a gente estiver com as contas públicas na mão para a gente saber o quanto a gente tem dinheiro para mexer. Tá? Não adianta nada eu dizer que vou dar um aumento, aí a gente cumpre a promessa de dar um aumento, e no final do ano não tenho dinheiro para pagar o salário, porque eu paguei nos primeiros meses, tudo só faltou dinheiro no final. Então tem que ser muito bem pensado isso. Porém, tem algumas coisas que a gente pode fazer sem efetivamente estar envolvendo grandes gastos. Nós temos universidades estaduais aí de altíssimo gabarito. Nós temos faculdades de educação. Essas faculdades podem criar cursos específicos, cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, específicos para os nossos professores da rede pública. Então é uma maneira que a gente tem de valorizar o professor, de melhor capacitar o professor, tá? Colocando ele num patamar mais elevado, com um conceito de valorização maior, tá? E também, né, nessas faculdades de educação, eu acho importante que a gente dê uma revisada no currículo. Hoje essas faculdades elas são dominadas pelo pensamento de Paulo Freire. Tá? Então Paulo Freire ele era um filósofo e era um pedagogo. No aspecto pedagógico ele até apresenta algumas ideias interessantes.
Só que ele não consegue apresentar as ideias pedagógicas sem a influência do lado filosófico dele. E dentro dessa filosofia ele estabelece que toda pedagogia deve partir já do princípio de que se deve preparar a criança para a luta de classes, coisa que eu particularmente discordo. Então eu coloco hoje Paulo Freire como arquiteto da destruição do nosso ensino. Tá? Então eu acho que a gente precisa não aboli-lo, porque afinal de contas eu acho que a ideia justamente da gente não criar doutrinação é não excluir nenhuma ideologia, dar acesso a todas as ideologias, para cada um escolher a sua, mas eu não posso deixar ele monopolizar o pensamento hoje. Nós temos que trazer Maria Montessori, Piaget e outros tantos educadores para que o professor possa ter uma visão mais ampla do aspecto pedagógico e não um pensamento puramente contaminado pela personalidade, né, e pela ideologia de Paulo Freire. Então essa seria mais, em linhas gerais, o meu plano para a educação. Tá? Com relação à saúde, nós temos problemas aí que são nevrálgicos na saúde. Falta medicamento nos postos de saúde, muitas vezes os exames mais complexos demoram muito tempo para serem feitos. E é difícil você estabelecer um plano individualmente para o Estado, por quê? Embora a nossa estrutura de saúde ela tenha mais ou menos definido o que é responsabilidade da prefeitura, o que é responsabilidade do Estado, o Estado ele pega um quinhão mais caro, como tem que ser, afinal de contas o Estado, de uma maneira geral, ele tem mais capacidade do que as prefeituras, em geral. Tá? A gente não pode falar, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que anda com as próprias pernas. Mas nós temos várias outras prefeituras que, se não tiverem repasse de recursos do Estado, elas não sobrevivem. Então, isso é um fato que a gente tem que considerar. Então, a estrutura de saúde ela tem que ser pensada, na realidade, ela tem que ser repensada junto às prefeituras. Tem que ser um projeto que integre Estado e município. Tá? Para que a gente possa estabelecer efetivamente o que é responsabilidade de um e o que é responsabilidade de outro. Tá? Porque a gente acaba, muitas vezes, um ente, ou o Estado e a Prefeitura, um entrando um pouco na esfera do outro. Isso precisa ser muito bem estabelecido para que a gente não fique tendo retrabalho. Senão entra naquele dito popular, né, no deixa que eu deixo. Eu acho que você vai fazer, você acha que eu vou fazer, e nenhum dos dois faz. Então tem que ser muito bem definido qual é a responsabilidade de cada um. Meu projeto macro, ou lá final, né, obviamente vai se dividir em diversas fases, é que as prefeituras passem a integrar os postos de atendimento imediato, os postos de saúde, tenham ali as especialidades mais comuns e mais simples, e tenham condições de prestar todo o atendimento básico de saúde à população, além do trabalho preventivo. Porque, afinal de contas, é mais barato, porque a gente também tem que analisar do ponto de vista econômico, não é porque é Estado que o Estado não tem que se preocupar com o custo. Tem que se preocupar, é dinheiro público que eu estou gastando. Tá? Então eu tenho que tornar aquela aplicação de dinheiro público mais eficiente possível. Então é mais barato eu prevenir do que depois eu ficar tratando a doença. Então nós temos que fazer um trabalho muito grande de saúde da família, um trabalho de prevenção de saúde. Né? Para isso precisamos aumentar a quantidade de agentes de saúde, uma quantidade de pessoal envolvido em medicina da família, tá? Parcerias com as nossas universidades estaduais, eventualmente com as federais também, depende do posicionamento do ente federal, né, de quem for o presidente. E a gente fazer então essa distribuição municipal e deixar realmente a incumbência do Estado a operação dos hospitais mais bem equipados ou capacitados a fazer os procedimentos de mais alta complexidade, que é o que prevê a nossa legislação. Tá? Para que a gente não fique entrando numa seara e na outra. Nós daremos o apoio, será cobrado, haverá um projeto específico para cada município, né, nessa parceria de cada município com o Estado, para que a gente possa reestruturar a saúde básica, passar para distribuir centros de excelência ao longo do Estado, com hospitais bem equipados, tá? Com pessoal capacitado, para que a gente possa efetivamente atender a população naqueles casos mais complexos. Só para você ter uma ideia, e eu falo que a gente não pode falar em administração pública sem traçar um paralelo com a administração privada. Existem estudos que estabelecem qual é o quantitativo mínimo de leitos que um hospital tem que ter para ele ser economicamente viável. Tá? Hoje não se pensa nisso. Por que não se pensa? Porque eu preciso criar leito. Não interessa. Então, se aquele hospital ele se torna extremamente oneroso
porque ele não tem a quantidade de leite suficiente, porque ele não atende a população, ou porque sobra, pode sobrar aqui e faltar no outro, eu estou desperdiçando dinheiro. Então, toda essa reestrutura tem que ser refeita. Saúde no estado de São Paulo é um plano de guerra. Tá? Mesma coisa, quando você fala numa manobra militar, você tem a responsabilidade desde lá na frente do batalhão até a brigada, até o escalonamento do hospital de campanha, e cada um tem a sua função, cada um faz a sua parte e todos esses estágios se integram. É assim que a gente tem que tratar a nossa saúde pública, bem integrada, com responsabilidades definidas e com apoio mútuo entre Estado e municípios, independente de partido. Acho que em linhas gerais é isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar muito bem o que é um movimento social do que um movimento criminoso pseudo-social. Tá? Hoje eu enxergo que determinados movimentos, tá, como o MST, MTST, MSTU e outros movimentos do gênero, que são movimentos que não respeitam a propriedade privada, não respeitam a lei, são agressivos, muitas vezes são armados, possuem escolas de doutrinação, eles não são movimentos sociais. Para mim isso é uma organização criminosa e como tal devem ser tratados. Tá? Afinal de contas, existe um limite legal para a atuação de cada um desses movimentos. A partir do momento que eles extrapolam esse limite legal, não pode vir com ideologia, com pensamento de não coitadinho, não sei o quê. Pô, nós temos uma lei, a lei é para ser cumprida. Se a lei diz que tem que ser do jeito A, é do jeito A que tem que ser feito. Ah, mas esse negócio está errado. Não sou eu que vou fazer do jeito bem enquanto a lei dizer que tiver que ser A. Mas eu posso fazer todo o trabalho necessário para mudar a lei. Para brigar junto à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, seja quem for, para que aquela lei seja mudada. Tá? E quando eu falo brigar, é porque, tudo bem, dentro da Assembleia Legislativa, nós estamos trabalhando dentro de uma Constituição ou dentro das leis estaduais. Isso está na nossa esfera. Quando passar para a lei federal ou para o Congresso Nacional, isso foge à esfera do governador. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o estado de São Paulo é um estado que tem 40% da população, produz 40% do PIB, e o governador do estado de São Paulo, quando se dirige ao presidente, ele fala em nome de toda essa população. Então tem que haver, sim, um contato maior e, às vezes, uma pressão do Estado perante a administração federal para que a gente possa reestruturar as legislações ou aquilo da maneira que interessa ao povo paulista. Tá? Então, na minha visão, movimento social, nós temos movimentos sociais, movimentos que apresentam projetos, que prestam apoio às famílias, que são movimentos interessantíssimos, mas MST, MTSTU e esses outros movimentos, que tudo que fazem é promover baderna, invasão de propriedade privada, destruição de fazendas produtivas, terrorismo rural, esses têm que ser tratados, sim, como movimentos criminosos. Eles são mais uma facção criminosa que está aí para a gente combater. E eles seriam criminalizados? Eu escutei essa declaração em uma outra entrevista que o senhor deu, e que disse que eu acho que eles devem ser criminalizados, mas isso não é uma competência do governador, é uma competência da União. Tá? Então, sendo competência da União, podem ter certeza que eu vou ser o primeiro a estar pressionando a União para a gente criminalizar esses movimentos que nada mais fazem além de depredar o patrimônio particular, criar o terror no campo, promover atos violentos. Isso, para mim, isso é um crime. Então, eles têm que ser criminalizados já desde a União. Não compete exclusivamente ao Estado fazer isso, compete à União. Mas pode ter certeza que eu vou ser um dos principais portadores da bandeira de que a gente precisa criminalizar esses movimentos que hoje criam, né, essa instabilidade, essa insegurança institucional. Eu vou soltar duas perguntas sobre segurança. Recentemente teve uma palestra dos direitos humanos que a gente ouviu que o policial tem que ser alvejado primeiro, para depois ele reagir. E a segunda pergunta é que supostamente em 2006 o governo fez um acordo com o PCC, supostamente. Eu queria saber se no seu governo ia ter acordo com facção criminosa. De jeito nenhum, quem faz acordo com criminoso é criminoso. Tá? Eu falo, é o que eu falo todas as vezes que me perguntam. Eu não sou político, eu sou soldado. E soldado está lá para lutar uma guerra. E a minha guerra é fazer desse Estado o melhor Estado da nação, o melhor Estado da federação. Tá? E essa é a minha missão. Com relação à questão de segurança pública, há esse informe, né, esse boato de que houve um acordo
do governo do Estado com a facção criminosa conhecida como PCC, eu não posso afirmar que houve. Tá? Seria leviano ou injusto até da minha parte afirmar. Eu não tenho provas. Muita gente diz que sim, tem gente que diz que não. Tá? Mas a gente tem que analisar um outro lado, analisar o nosso contexto. O contexto é que de 2006 a 2018, o PCC se estruturou, cresceu, se organizou, lançou seus tentáculos para outros estados e se tornou a facção criminosa mais bem estruturada do país. Tá? Se houve um acordo ou não houve, eu não posso dizer, mas que houve uma leniência muito grande por parte do Estado em relação ao PCC, houve sim. Tá? Então nós temos hoje um problema muito grande. O policial ele vive com a mão amarrada. Diga-se o comentário daquela promotora na palestra que você se refere. Tá? Eu falei, outro dia eu peguei e fiz esse comentário. Me perguntaram a mesma coisa num sindicato que eu estava apresentando o meu projeto de governo. E eles me perguntaram justamente isso. Não, mas o policial atirar. Eu falei, hoje se o policial atira, ele é criminalizado. Mas por quê? Porque isso já vem uma postura feita, que já vem do Ministério Público. Né? Agora, pergunto, e perguntei isso para as pessoas. Imaginem vocês está com uma arma na mão, existe um cidadão apontando uma arma para você, diz que vai atirar, está disposto a atirar em você, você vai esperar ele atirar em você antes de você revidar? A própria legislação já trata a questão da legítima defesa putativa. Embora ele não tenha feito nenhum ato, especificamente um ato agressivo contra mim, o simples fato dele demonstrar a intenção de fazê-lo já me garante o direito de me defender. E assim tem que ser visto o policial. Então o policial não pode esperar ser alvejado para atirar. Ele tem que atirar primeiro. Se o cara está armado, ele já demonstrou a intenção de utilizar aquela arma. E como você faria para defender a polícia e combater os direitos humanos enquanto a isso? Isso é uma questão de posicionamento político, né? O que acontece hoje é que toda vez que um policial mata, né, se joga a culpa no policial. Quando o policial dispara o gatilho, isso vai soar agora plágio de um filme, né? Você teve um filme muito famoso aí, não vou citar nomes para não ficar colocando, mas que o ator ele diz que quando o policial dispara o gatilho, ele não aperta aquele gatilho sozinho. Isso é verdade. Ele não aperta o gatilho sozinho. Quando ele aperta aquele gatilho, cada um de nós, cidadãos, estamos apertando junto com ele. E mais ainda, o comandante em chefe da Polícia Militar está apertando também. E o comandante em chefe da Polícia Militar é o governador do estado. E, infelizmente, toda vez que algo acontece, os nossos governadores, os nossos políticos, têm a tendência de se esquivar da sua responsabilidade para se preservar politicamente. Ou seja, eles colocam a preservação política deles, do status político deles, acima do interesse da população, em cima do interesse de uma instituição, que é uma instituição de Estado e não de governo, que é a nossa Polícia Militar. É obrigação do governador se colocar à frente da sua tropa como comandante daquela tropa. E infelizmente nós não temos não vi nenhum governador fazer isso até hoje. O que a gente vê muitas vezes são posturas demagógicas, como tem acontecido em período eleitoral, em que quando um policial se envolve numa ocorrência e atinge um bandido, ou um representante do governo, ou o próprio governador, aparece numa solenidade bonita, dando rosas para a mulher que salvou outras crianças e matou um bandido, ou dando uma medalha para um policial civil no interior de São Paulo, como aconteceu recentemente. Só eleitoreiro. Na minha opinião, isso não muda. Porque aquela rosa que foi dada para policial, para Cabo Sastre, por exemplo, que, diga-se de passagem, nosso governador nem sabia o nome dela ontem no debate, né? Quando falou aquela policial, não sabe nem o nome da policial que ele está falando. Então, quando a Cabo Sastre apertou o gatilho, ela salvou a vida de várias crianças e de várias pessoas ali. Agora, ele foi lá e deu uma rosa para ela, virou as costas e ela está lá respondendo o processo administrativo, despendendo dinheiro do próprio bolso para se defender. Isso é suporte do Estado? Não, não é. Dentre os meus projetos, existe a criação de uma defensoria pública militar. Porque das polícias, a que mais mata, obviamente, é a polícia militar. Por quê? Porque é a polícia que está em confronto. A polícia civil ela não está diretamente em confronto, ou pelo menos não deveria estar, porque não é a sua finalidade. Tá? O confronto da polícia civil é muito específico, no cumprimento de mandato, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o policial militar não, o policial militar está na guerra o tempo inteiro. Então precisamos ter uma defensoria pública militar com
advogados especializados em direito militar, não só o direito militar penal militar, mas o direito administrativo militar, para garantir a segurança dos nossos policiais quando eles precisarem apresentar as defesas deles. A gente não pode deixar um policial que ganha R$ 2.700 líquido e dá ali o sangue, dedica a sua vida, expõe a sua vida, expõe a vida da sua família para defender a população. Eu não posso deixar ele na mão na hora em que o Ministério Público, que é um outro ente estatal, resolve apontar o dedo para ele. Então isso tem que mudar. Mais uma só. Você como militar, como major, o que você acha do porte de arma para o cidadão? E eu sou a favor. Eu sou a favor, porque a primeira coisa que acontece é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento, ele faz um comentário, né, ele coloca ali que o porte de arma seria liberado para o cidadão que comprovar a necessidade de ter o porte de arma. Vamos lá. Na minha opinião, você apresentar um comprovante de residência em qualquer endereço do Brasil já garantiu que você precisa estar armado. Tá? Então, assim, se fala muito do porte de arma, se critica liberar o porte de arma para o cidadão, porque podem ocorrer mais crimes por arma de fogo, por discussões e brigas, não sei o quê. Pode acontecer? Até pode. Mas vamos analisar do outro lado. O nosso Detran libera quantos portes de arma por dia? Cada carteira de motorista, ela pode ser equiparada com um porte de arma. Porque eu dou muitas vezes a carteira de motorista para um cidadão despreparado psicologicamente para retirar uma porte de arma, ele precisa de um atestado psicológico de que ele é normal, que ele é estável. A carteira de motorista, não. Você cobra que ele tenha uma habilitação, que ele seja avaliado por um instrutor de tiro, homologado, que foi testado, que foi verificado. É diferente da baixaria que a gente vê acontecendo aí em várias autoescolas. Tem autoescola por aí, que você não precisa nem fazer aula, você vai lá só botar o dedinho. E vou até adicionar, o senhor disse, a Inglaterra não tem porte de arma desde 1995. Porte de arma, vamos dizer assim, total, um porte de arma bem igual ao brasileiro. Mesmo assim, pessoas lá utilizam carros, ônibus e caminhões para atropelar pessoas, você vê isso quase toda semana. Não é porque uma arma, a pessoa vai ter uma arma que ela não vai fazer mal. Eu queria adicionar isso que o senhor disse, que mesmo um carro é uma arma, uma faca é uma arma. Não, a gente fala eu usei o exemplo do carro, mas há pouco tempo atrás saiu na mídia um casal, uma discussão, em que o cara matou o outro com um guarda-chuva. Então vamos proibir, né, o porte de guarda-chuva, se estiver chovendo, fica molhado. Pode ser um absurdo a gente falar que o fato de eu liberar a arma de fogo vai gerar maior problema. Não, vai gerar mais problema com a arma de fogo, mas o pessoal já se mata de outras formas. Então, vamos adicionar? Não, é lógico. O custo de uma arma de fogo no Brasil ainda é alto, não só da arma de fogo. Munição é cara, tudo é caro, porque nós temos uma carga tributária muito grande. Nós temos uma carga tributária muito grande porque o nosso dinheiro é mal aplicado, é mal gerido, e ainda, além de ser mal gerido, o pouco que realmente consegue ir para chegar ao seu destino, né, que não é perdido no meio do caminho pela má gestão, ele é uma parcela ainda vai para o ralo da corrupção. Então nós perdemos muito dinheiro. Enquanto a gente não conseguir coordenar isso, é difícil falar de baixar imposto. Concordo com isso. A gente precisa melhorar a nossa gestão, combater a corrupção para a gente poder reduzir receita. Né? Porque senão eu vou ter que começar a deixar de cumprir com a missão do Estado ou com a nossa missão constitucional de trazer o bem-estar da população e de fazer aquilo que é obrigação nossa fazer enquanto Estado. Tá? Mas a gente tem vários problemas. Já vai haver uma limitação natural. Nem todo mundo vai conseguir cumprir todos os requisitos para ter o porte de arma. Então não vai ser qualquer cidadão aí com 2 passagens em hospício, com passagem na polícia, que vai conseguir tirar o porte de arma. Até porque isso é tão absurdo. Quando eu vi isso, eu achei que era piada. Depois que eu vi que era verdade, eu fiquei desesperado. Bom, um presidiário conseguiu o porte de arma. Quer dizer, presidiário não, ele estava cumprindo medida restritiva ainda, né, de liberdade, mas acho que era o regime semiaberto. Ele tinha o porte de arma, porque o advogado conseguiu argumentar que como ele tinha saído de uma facção criminosa, o pessoal podia querer matá-lo. Então ele tinha direito a ter arma. E ele usou a arma que ele tinha porte legal para assaltar. Em compensação, o pai de família que sai da sua casa e vai para o seu trabalho, não tem nada que desabone, não pode ter um porte de arma. Isso é absurdo. São aquelas inversões absurdas que só acontecem aqui no Brasil. Né? Então eu sou a favor assim, da liberação do porte de arma para o civil, sim.
Eu queria fazer uma pergunta e eu queria só um comentário de duas perguntas que eu tenho aqui. Antes de tudo, eu vou falar que a pergunta é meio maldosa, porque já que o senhor não foi autorizado a ir ao debate de ontem, eu queria fazer o mini debate para que todo mundo veja todas as perguntas do senhor. A maioria foi perguntado pelo grupo, então a última seria: o Estado de São Paulo, infelizmente, está com uma finança muito ruim na parte em geral. Lógico, não é culpa do Estado, e sim do país em geral e dos políticos, mas eu queria só adicionar, se você tem uma ideia, assim, tipo, porque é importante, às vezes, se aprovar uma lei que a pessoa que cause mal a outro cidadão, como o senhor disse, um bandido, ele tem que pagar os danos. Então, eu queria saber só isso, porque infelizmente no Brasil não se mexe nada sem dinheiro. E aí eu queria só perguntar no lado financeiro, né? Vamos lá, no lado financeiro. O problema do Estado de São Paulo, e não é um privilégio, né, negativo do Estado de São Paulo essa situação, na realidade ela é fruto de má gestão que já vem ocorrendo há muito tempo, é o seguinte: nós temos uma máquina pública inchada. Tá? Então o custeio dessa máquina pública é muito grande. Como se gasta muito para custear a máquina, se sobra muito pouco para investir. Essa é a realidade financeira que a gente vive. Não tenho condições hoje de falar em números, tá? Mas essa é a realidade. Qualquer demonstrativo que você pega, você vê que existe um custeio muito alto e os investimentos são muito pequenos. Além disso, pagamentos dos juros da dívida pública, que já são reflexo da falta de capacidade de investimento que tem e da necessidade de se investir. Tá? Então, isso para um bom administrador já é um problema para ser resolvido. Tá? Mas nós temos várias situações no Estado que precisam ser revistas. Né? A primeira delas nós temos necessidade de ter um custeio tão grande? A nossa máquina ela é grande, pesada, porque ela precisa ser grande e pesada? Será que a automatização de determinados processos, com investimento em tecnologia da informação, não dispensaria a necessidade de contratação de novas pessoas? Mas, eu vou te contar um dado que para mim foi assustador. Tá? Me deram uma informação ali de que o Palácio dos Bandeirantes tem 400 cargos comissionados de indicação do governador. Poxa, eu já estive no Palácio dos Bandeirantes em várias gestões, não estou falando da gestão atual específica, mas há anos eu frequento o Palácio dos Bandeirantes, e eu juro para você que eu nunca vi 400 pessoas lá dentro. Deve ter escondido em algum lugar. Sim. Mas até que ponto é necessário se manter esse exército à disposição do governador? Tá? Nós temos experiências aí de outros municípios que os cortes de cargos comissionados têm gerado uma grande economia. Eu vou citar um exemplo, que é a cidade da minha esposa, porque eu estive lá há cerca de 15 dias, e tem um outdoor bem grande do lado da prefeitura contando isso, né? Que o prefeito cortou lá uma determinada quantidade de cargos comissionados, que não alterou em nada o atendimento à população. A população continua sendo atendida do mesmo jeito, mas o corte de cargos comissionados que ele promoveu gera uma economia hoje de quase $500 mil por mês. São 6 milhões por ano, para uma prefeitura de uma cidade que tem 60 mil habitantes. Ora, se uma prefeitura com 60 mil habitantes consegue economizar $500 mil por mês, quanto será que o Estado de São Paulo, revendo seus cargos comissionados, não vai conseguir colocar? E nesse ponto, eu me considero numa posição muito privilegiada hoje na corrida eleitoral. Tá? O meu partido não tem coligação com ninguém. Eu não estou recebendo dinheiro do partido. Tudo que está sendo feito na minha campanha está sendo feito por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo comandante Munhoz, que é meu coordenador de campanha, e pela Coana, que está aqui do lado, vocês conheceram. Sim. Tá? São pessoas que estão trabalhando voluntariamente, sem receber R$1. Tá? Tem outros colaboradores também, o pessoal do canal Orientadores Verde Oliva, são outras pessoas que acreditam no projeto de governo que a gente apresenta e estão dedicando o tempo que elas têm para produzir material, para gerenciar a rede social, para divulgar informações via WhatsApp, divulgar os vídeos, pequenos vídeos que eu gravo e até me ajudando nas edições. Tá? Então, o que eu falei, tudo que eu fiz até agora e tudo que eu vou continuar fazendo é praticamente sem custo. É trabalho voluntário de pessoas que acreditam naquilo que a gente tem para tá propondo. Tá? As viagens, eu estou tendo custeado do meu bolso. E eu falo, né, militar, né, não tem dinheiro. Sim. O militar, ele vive bem, vive dignamente, mas vive com seus limites, é limitado. Tá?
Eu costumo dizer que militar na ativa, que tem muito dinheiro, que tem dinheiro para fazer alguma coisa, de duas uma. Ou ganhando na loteria, ou está fazendo alguma coisa errada. Eu não ganhei na loteria e também não fiz nada de errado, então é só pegar o meu patrimônio ali, que acho que eu preciso até ver se já atualizaram, porque estava constando como patrimônio não declarado, já solicitei ao partido a atualização, mas meu patrimônio hoje se resume a um carro, uma Space Wagon modelo, ano 2000, modelo 2001, e uma motocicleta, uma Tenerezinha 250, que eu uso no meu dia a dia, que é 2013, modelo 2014. Esse é o meu patrimônio. A verdade é que quando eu vi o patrimônio dos outros candidatos, eu fiquei até com vergonha, eu fiquei com pena de mim mesmo. Tá? Porque vejo que temos 3 milionários concorrendo aí ao governo do estado de São Paulo, e o meu patrimônio é pífio. Né? Então, não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para fazer algo de diferente. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ter feito outra coisa lá atrás, não ia ter sido escolhido ser militar. Escolhi porque acredito no crescimento do meu país. E eu reforço uma coisa. Né? Eu fiz um juramento perante a bandeira do Brasil, no primeiro dia 25 de agosto, primeiro dia do soldado da minha carreira, eu fiz um juramento perante a bandeira do Brasil. Nesse juramento, eu me comprometi a defender a minha pátria, defender as instituições e sacrificar a minha vida, se necessário fosse, para que o país continuasse vivendo sob normalidade. Eu reafirmo hoje o meu compromisso. Fiz um compromisso de coração perante a bandeira e reafirmo. Se necessário for, eu dou a minha vida por esse Estado. Legal. Eu tenho duas questões aqui pro Major Costa e Silva. O senhor tem uma vice, que ela é cabo não, perdão. Ela é cabo. Cabo. A Cabo Fátima, da Polícia Militar de São Paulo, que atua bastante em Mauá, pelo que eu escutei do senhor em outras ocasiões. Tendo uma mulher no seu governo, já conversaram sobre feminicídio? Já prepararam alguma coisa nesse sentido? É o seguinte, a nossa chapa, né, eu e a Fátima, nós temos, agregamos características diferentes e que buscam o tempo inteiro separar quando se fala de sociedade. Eu sou homem, ela é mulher, eu sou oficial, ela é praça, eu sou branco, ela é negra, eu sou pai, ela é mãe. E ela ainda está um passo à frente porque ela também é avó. Né? Os meus ainda não... Espero que demore um pouquinho, porque meu mais velho está com 16 anos, está muito cedo para me fazer avô. Mas nós somos pessoas diferentes e ao mesmo tempo nós somos pessoas iguais, nós somos brasileiros. Essa é a realidade. Quando se fala em feminicídio, eu entendo que qualquer ser humano ser morto tem que ter o mesmo tratamento. A gente fala sobre feminicídio porque tentamos dissociar com isso a mulher do homem. Tá? Quando se fala em ideologia de raça, queremos dividir os brasileiros, pela cor de pele. Quando se fala sobre segregação religiosa, nós tentamos dividir por conta da crença religiosa. Quando nós falamos sobre ideologia de gênero, nós queremos dividir a nossa população por opção sexual. E a verdade é que somos todos brasileiros. O brasileiro, ele é um dos povos mais miscigenados do mundo. É difícil você olhar para alguém e falar assim, não, eu sou purinho, racialmente falando. Não é. Não é. Poxa, nós somos uma mistura, e uma linda mistura, diga-se de passagem, do branco, do negro, do índio, muitas vezes do oriental. Nós temos uma cultura riquíssima, composta, que vem da cultura indígena, que vem da cultura africana, que vem da cultura europeia, que já absorve hoje muita coisa da cultura asiática. Tá? Nós somos um povo rico e um povo único. Então essa ideia de ficar dividindo as coisas, na realidade me irrita. Porque eu acho que a gente fica tentando dividir um povo que tem toda a natureza para ser único. E eu falo, quando a gente fala dessas questões, até você colocar o feminicídio, eu acho sim que a violência contra a mulher, ela é uma violência covarde. Tá? E quando eu falo isso, eu não falo como machista. Pô, eu tenho a minha mãe. E minha mãe me ensinou o seguinte: a mulher tem um dom que nós homens não temos. A mulher é o único ser humano que consegue gerar dentro de si uma vida. E foi dentro de uma mulher que a nossa vida foi gerada. Então a primeira coisa, a gente deve deferência à mulher
Porque nosso Criador, no momento em que as fez, deu para elas esse privilégio. Tá? Então nós devemos a nossa vida a nossas mães e, consequentemente, a todas as mulheres que são ou serão mães um dia. Ou pelo menos possuem essa capacidade. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Tá? Então eu respeito muitas mulheres, procuro ser gentil sempre, tá? Porque isso é uma realidade, isso é uma sensação que a gente tem. Morre, infelizmente, muita mulher na mão de homens aí que não tem esse mesmo pensamento. Morre. Mas se você pegar até os dados estatísticos, você vai ver que morre muito mais homem do que mulher. E as mulheres são maioria. Então a gente falar que é uma minoria, não é. Nós temos que combater sim a violência doméstica. Para isso está aí a Lei Maria da Penha. A minha vice é uma mulher que ela trabalha muito nessa questão de mulheres que muitas vezes se submetem aos seus maridos. Então, ela sempre trabalha isso aí, conversa muito com elas, desenvolve um trabalho social muito legal. Trabalha junto do PROERD, que é combater o uso de drogas aí no meio das nossas crianças. Então ela é uma pessoa que ela agrega muito. E nós dois juntos mostramos que o Brasil é um só. A minha outra questão, aí a última, prometo, é a respeito de... o estado de São Paulo ele foi governado durante 24 anos por uma única sigla, pelo PSDB. E nos últimos anos, em relação à presidência e outros cargos, sempre o PT, sempre o PSDB, MDB. Hoje, no cenário atual, você tem o Henrique Meirelles concorrendo à presidência pelo MDB com 1% de intenção de voto. E você tem um candidato do PSL, que chamado dos partidos pequenos, que ele lidera as pesquisas, muitas pesquisas, se não todas, em cenários sem o ex-presidente Lula. É o momento, então, você acha que o cenário é o momento para o novo, para novas ideias que fujam do MDB, fujam do PSDB, fujam do próprio PT? Olha, eu entendo que o nosso povo cansou do que vem acontecendo. Tá? É lógico que qualquer governo, não vou dizer que ele só errou. Todo governo teve seus acertos também. Mas a forma de se governar, essa forma de troca, de conchavo e não sei o que, já não é mais uma forma que o nosso povo aceita. Então o povo quer gente nova, assim, quer ver caras novas lá. Tá? Até dentro desse contexto que eu hoje me coloco. Eu nunca concorri a nenhum cargo político. Tá? Estou concorrendo pela primeira vez. Houve aí uma manifestação muito grande, até recentemente aí com a greve dos caminhoneiros, pedindo uma intervenção militar. E eu acho que intervenção militar que a população pede não é uma intervenção armada. Né? Acho que a população não quer gente armada na rua, carro de combate andando para cima e para baixo, aquela coisa grande. O que o nosso povo quer é que os valores que ainda se encontram dentro dos quartéis venham para a política. Dentro desse contexto, a intervenção militar ela tem que acontecer por meio do voto, votando em candidatos que são militares. Ou candidatos que cultuam esses valores que a nossa população quer. E aí é dentro desse contexto que hoje eu tirei a minha farda e vim aqui, me coloco como opção. Se o povo quer a intervenção militar no estado de São Paulo, hoje a opção para a intervenção militar no estado de São Paulo é o voto na minha chapa, que vai colocar no governo de São Paulo um governador-major do Exército e, como vice-governador, uma cabo da PM. Eu queria só uma última pergunta. Como na Roda Viva, muitos entrevistados são perguntados, né, qual é o livro de cabeceira, qual a música que o senhor mais se apega, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta. Qual é o seu livro de cabeceira, qual é o seu maior ídolo e qual é a música que você mais se apega? Meu maior ídolo é meu pai. Porque meu pai me ensinou a ser o homem que eu sou. Tá? Me ensinou a ser pai, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser cidadão. E me ensinou, mais ainda, que ser cidadão é nunca se deixar levar pela ambição que muitas vezes surge e que conduz a gente para o lado errado. Então meu maior ídolo é meu pai. Tá? Poderia citar outros ídolos aí, mas no campo profissional, no campo político, mas eu acho que meu ídolo da minha vida é meu pai. Uma música que, para mim, existe uma canção, né, é uma música instrumental que se chama Conquista do Paraíso. Tá? E eu digo que a Conquista do Paraíso, para mim, ela é importante porque eu entendo, sim, que o nosso trabalho é a busca da conquista. Nós passamos a nossa vida buscando conquistar o paraíso. Tá?
E tem ainda um outro significado, porque foi a música que tocou no momento em que eu e minha esposa saímos da igreja no nosso casamento. Então isso, ela cresce muito com tudo isso. Um livro de cabeceira, olha, tem vários livros aí que a gente poderia citar. Mas no momento que eu estou vivendo hoje, tem um livro muito interessante, foi escrito já há muitos anos, pelo cardeal Mazarin, que foi quem antecedeu Richelieu na França, que se chama Breviário dos Políticos. E que você começa a perceber que nessa convivência com os políticos, o que foi escrito 300 anos atrás ainda é tão atual. Então eu li esse livro recentemente, na verdade, eu reli esse livro recentemente, porque eu ganhei ele há uns anos atrás, e eu falei assim, não, isso não funciona, né? Porque na verdade ele falava como você deveria se comportar na corte para não sofrer represálias, né? E para manter a sua liberdade de movimentação. E eu acho interessante porque eu comecei a observar hoje isso no meio político, a convivência com outros candidatos, com outras pessoas que já são do meio político, e eu vejo que eles aplicam exatamente aquilo que o cardeal Mazarin falava 200 anos atrás. Então eu achei muito interessante. É um livro que pode não agregar muito para a gente no dia a dia, mas nesse meio que eu estou vivendo, a gente consegue plotar as ações políticas e as armações que vão sendo colocadas ao redor da gente de uma maneira muito presente, muito clara. Ele demonstra isso. Então esse livro, eu inclusive reli ele a semana passada, porque quando eu comecei a ver as coisas, eu comecei a lembrar do livro e falei assim, pô, eu vou reler. Então hoje meu livro de cabeceira está sendo o Breviário dos Políticos. Legal. Bom, para fechar aqui, para você falar para os eleitores, o que seus 24 anos de carreira militar vão trazer de positivo para o governo de São Paulo, se for 24 anos? São 23 anos e 7 meses, para ser mais exato. Ao longo de 24 anos eu passei por diversas funções, lidei sempre com muitas pessoas. Isso me fez me aproximar de uma realidade diversa, porque você tem na sua tropa, você tem soldados que moram na periferia, você tem oficiais que moram um pouco melhor, você tem às vezes o soldado que é filho de um rico empresário que está ali, então você vê o contraste social ali acontecendo dentro do quartel, você vê o contraste social no campo micro. Tá? E é interessante, porque a gente muitas vezes, quem vive fora, quem não está ali dentro, não tem essa percepção de diversidade social, socioeconômica, porque normalmente a gente frequenta os mesmos lugares, você vai num restaurante que ele tem uma faixa de preço, a maioria das pessoas que frequentam o restaurante tem mais ou menos o mesmo grau socioeconômico, o mesmo nível socioeconômico que você. Você leva seu filho para uma escola particular, pela mensalidade da escola, se seleciona mais ou menos a mesma faixa, então você vive muitas vezes naquele mesmo meiozinho, no meio daquela coisa, e aquilo ali te desconecta da realidade de país, da realidade do estado de São Paulo. Você está no quartel, você tendo soldados de todas as origens, você percebe que o mundo é muito mais diverso do que aquele que você vive no seu dia a dia. Então isso acho que é um aprendizado muito grande. Outra coisa, os recursos no quartel são sempre diminutos. Nós vivemos com recursos bastante parcos, né? Não existem grandes investimentos para a força. Na verdade, toda vez que o governo pensa em cortar recursos, um dos primeiros a sofrer corte são as Forças Armadas, é o Ministério da Defesa. Então a gente já se acostumou a trabalhar, a tentar tirar leite de pedra, né? A tentar fazer o máximo que a gente pode com o mínimo de recurso possível. Eu acho que esse espírito, essa experiência, essa força de vontade que a gente já vem desenvolvendo ao longo desse tempo, ela vai ser muito positiva na hora de fazer isso pelo Estado. Tá? E uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses 24 anos é o seguinte: as oportunidades elas vão surgindo. Né? Eu passei a ter a oportunidade, ao longo da minha carreira, de influenciar a vida de pessoas positivamente. Quando eu falo influenciar a vida de pessoas, é você, muitas vezes, de se encontrar, né? Encontrar ali na sua tropa, encontrar no seu pelotão quando eu era tenente, na companhia quando eu era capitão, ou hoje, até no quartel como um todo, quando desempenhava a função de oficial de operações e instrução, você verifica que muitos desses garotos que chegam hoje aos 18 anos não tiveram, muitas vezes de casa, aquela valoração moral, aqueles valores cívicos, aquele amor à pátria ensinado pelos pais. E a gente tem a oportunidade de ensinar e mudar a vida dessas pessoas daquele momento para frente.
outros trabalhos, às vezes, que a gente desenvolve, como busca de convênio, tentar conseguir colocar essa gurizada para fazer um curso técnico, um curso profissionalizante e preparar eles para a vida. Então, essa realidade que a gente faz ali dentro, num espaço pequeno, com muito esforço, eu acho que no governo do Estado a gente pode fazer ele estourar e atingir cada vez mais pessoas, positivamente, fazendo realmente o nosso país crescer, fazendo o nosso Estado produzir mais, porque as pessoas são mais produtivas, são mais preparadas, porque as pessoas mudaram a sua maneira de pensar. Então tá bom. Você já tem o seu número? Já tenho. A Democracia Cristã está com o número 27, o meu número para quem for votar é 27 na urna. Então tá certo. Muito obrigado aí. Muito obrigado.